Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Espadanal. Bem-vindos. Aqui é o Jules e estou aqui com a Joana e vamos continuar onde deixámos, não é? No podcast anterior. Vamos dispersar imenso sobre os jogos e vamos continuar mais ou menos de onde deixámos, que foi PlayStation 2. Exatamente. Lembro-me, como eu estava a dizer, que terem oferecido uma PlayStation 2 à minha irmã, que foi mais para mim do que para ela. Foi num prémio, não é? Um prémio num concurso? Não. No caso dela foi ofereceram-lhe mesmo. Ela pediu uma PlayStation 2 e deram-lhe. Porque trazia o Sims. Ok. Pronto. E afinal, o primeiro Sims de todos? O segundo Sims. Ah, é o segundo. Pronto. Okay. E nós somos as duas mega viciadas em Sims. E ela ainda não conhece o Animal Crossing, senão... Não. Ela conhece o Animal Crossing. Era algo com que tu poderias partilhar o vício. Mas mesmo mega viciada. Mas não é o Sims honesto, claro, metes sempre o código no início, tens grandes mansões. Sim, mas não é o da PlayStation 2 não é o Sims normal, não. do computador, não é? Era uma versão, como nós vemos, adaptada, watered down para consola. Até tinha música do Black Eyed Peas em cima. Okay. E tinhas que fazer tarefas tipo correr na bicicleta, dançar de X maneira, para ir ganhando dinheiro e depois construir Exatamente. Para construir a tua casa e conheceres bem da gente, fazer amigos, chegares à penthouse, à piscina que havia no topo e não sei o quê. Então a tua PlayStation 2 era uma consola de Prince of Persia e de Sims. E de Sims, sim. Também chegou a ser de outros jogos, mas nunca mais, não foi para além disso. Pois. Porque foi só peguei nisso. Interessante, depois deixei de consolas, a PlayStation ficou encostada a um canto e anos mais tarde comprei a Nintendo 3DS. Portanto, acabaste por não passar aí uma série de gerações à frente, mas também eu percebo-te. Apesar de haverem consolas que eu tenho muita nostalgia com elas, também porque me ajudaram a passar certos períodos mais complicados da minha vida. Sim. Por exemplo, eu sempre que me falam do início da minha vida de estudante, eu lembro-me claramente de jogar Shenmue, o jogo da Dreamcast, porque... Saiu a Dreamcast e a Dreamcast, não sei se te lembras, foi aquela experiência um bocado falhada da Sega. Peguei nela. Era uma consola lindíssima, toda branca. Esteticamente era linda. O comando é um pouco estranho e tinha... Vitória na nave espacial? Não faz lembrar? Sim, tens uma espécie de um ecrãzinho no meio, Sim. onde tu metias eu já não me lembro do nome, mas se me lembrar, meto aqui no ecrã. Tu metias o teu dispositivo de save, que era uma espécie de memory card, mas também era um micro Game Boy onde tu podias jogar. Sim. Portanto, podias, sei lá, estavas a jogar Street Fighter e tu querias treinar o teu boneco e tu mandavas o boneco para o save e se tiravas esse tal mini-jogo do comando, ias para a escola e lá ficavas a fazer Hadoukens para o ar, porque aquilo fazia lembrar o Tamagotchi, exatamente. Não fazia a mínima Era ideia. exatamente um acessório de consola feito à imagem dos Tamagotchis. É como eu nunca peguei na Dreamcast, lembro-me só do supositório com asas ao lado do que era o comando. Yeah. E a Dreamcast para mim tem esse lado simbólico porque é curioso, porque quando saio de Santarém eu vou para as Caldas estudar artes e foi um mundo novo e quase todo o universitário que saiu do ninho dos pais, não é? O saberá dizer, em que tu andas um pouco perdido ali durante uns tempos e tudo é meio bizarro. Aquela mudança de vida em que de repente tens que depender de ti mesmo e obviamente os pais continuam a pagar-te e dão-te a mesada e não sei o quê, mas tudo o resto estás um bocado por tua conta, não é? E o jogo do Shenmue é um fulano, acho que também se chama Ryu, será? Já não me lembro do nome dele, que o pai é morto e ele vai para uma nova cidade e anda à procura dos assassinos do pai. Todo o jogo do Shenmue é quase o dia-a-dia dele, em que tu podes ir claro, é extremamente japonês, e se tu já viste os novos Yakuzas, são tipo os sucessores espirituais do Shenmue. Tem karaokes. Tens esse tipo de cenas, tens as máquinas de pachinko, tens aquelas máquinas de, como é que se chama? Gachapon, onde tu colecionas os bonecos da Sega, tens arcadas onde tu vais lá jogar os clássicos da Sega, isso estava tudo no Shenmue. E tinhas também o teu primeiro emprego,
que eu já não me lembro se no primeiro é que era o de empilhar, ou acho que isso foi no segundo, em que tu tinhas uma empilhadora e tinhas que empilhar caixas durante X tempo. Então tinhas um emprego dentro do jogo, estás a ver? Muito Sims. E depois o que acontece é que saiu a PlayStation 2 e destornou de certo modo a Dreamcast. Teve pouco tempo de reinado, muito pouco. Sim. Teve o fantástico Sonic Adventure, que eu adorei esse jogo. Era tipo, tal como tu estavas a falar do Mario 64 ser inovador para a altura, porque era a transição da grande mascote do 2D para o 3D. Sim. O Sonic Adventure, apesar de muitas tentativas falhadas pelo meio que a SEGA tentou refazer o Sonic em 3D, o Sonic Adventure acaba por ser a primeira vez de forma mais ou menos sólida, porque o jogo continua a ser um bocado estranho, especialmente o lip sync, os bonecos estão a falar assim como... aquilo é muito esquisito no lip sync em si, mas o jogo está engraçado. Só que depois, obviamente, a Sony foi esperta e lançou a PlayStation 2. E a PlayStation 2, tal como a PlayStation 1 foi o primeiro leitor de CDs inserido na consola, onde tu podias meter CDs de música e ouvir, a PlayStation 2 faz-te o leitor de DVD mais barato e ao mesmo tempo é uma consola. Sim, que até se podia ouvir música, ver filmes. Ver filmes, ouvir música. Eles já estavam a entrar naquela lógica de criar o Media Center que hoje em dia quase todas as consolas têm, não é? Tipo, onde tu podes ver filmes, podes aceder ao Netflix, podes ter as tuas contas lá dentro, não é? Sim. E a PlayStation 2 foi um pequeno olhar para essa realidade. Os grandes jogos que eu me lembro na PlayStation 2 são os do Silent Hill, o primeiro Devil May Cry. Não consigo. Eu e coisas de terror esquece. Sim. Não consigo mesmo. Então esses jogos esquece. Eu sei que há assim uma cena com o Silent Hill e essas coisas todas. E o Resident Evil lembro de jogar nas arcadas e essas coisas, não sei se te lembras, tipo, os jogos na altura estávamos a falar no episódio anterior da Lara Croft e do que as pessoas se lembram dela e se calhar até olham para trás e pensam que os gráficos ainda eram mais deslumbrantes do que na verdade são. E se hoje em dia veem esse jogo ficam um bocado aterrorizados. O Silent Hill, que o primeiro é da primeira PlayStation, não é? Tinha todo aquele nevoeiro no cenário que era uma espécie de forma cenário? Era as limitações da consola, não conseguia carregar-te a rua inteira num só plano. Então eu penso que funcionou maravilhosamente a ideia de criar uma cidade envolvida em nevoeiro. Mas é mais barato. Tal como todos os jogos da Nintendo 64, quase todos, né? Têm muito isso. O Turok Dinosaur Hunter era um FPS, tu matavas dinossauros, precisamente porque a limitação é tipo, tu às vezes estás a andar num sítio, e eu falo dessas primeiras consolas, e ele a 5 metros do teu personagem está a carregar o cenário, então vamos lá esconder isto de alguma forma, e o nevoeiro era usado. Eu lembro-me de jogar esses jogos, imagina, um amigo meu, que era o Romeu, que vivia assim, numa zona bué escondida em Setúbal, no meio de floresta e não sei o quê, e nós éramos de ver quem aguentava mais tempo a ver o jogo do Silent Hill com as luzes apagadas no meio da floresta. Qual, o primeiro ou o segundo? Não me lembro, sei que era mesmo o teste do borrar a cueca, ver quem então, aguentava o PlayStation mais... 2 provavelmente, o segundo, muito possivelmente. Quem aguentava mais tempo a jogar aquilo sem borrar a cueca, às escuras. Foi as únicas vezes que eu tive contacto assim com... Eu não sei, acho que há diferenças entre porque o Silent Hill também é um survival horror como o Resident Evil. Sim. Só que o Resident Evil parte muito daquela ideia das câmaras estáticas, principalmente os primeiros, não é? Temos aqueles ângulos todos de câmaras diferentes e às vezes tens sons a virem fora da câmara, ou seja, a própria ambiência de terror do jogo é-nos dada por também uma limitação técnica que eles acabaram por ultrapassar usando imagens pré-renderizadas e usando aquelas câmaras mais cinematográficas. Só que no core do Resident Evil nós temos um jogo de ação, que é os personagens vão ganhando upgrades e armas novas, e tanto que tu a meio do primeiro, a puxar para o fim, não é? Quase no terceiro ato do primeiro Resident Evil, tu ganhas uma metralhadora, ficas bada contente e não sei o quê, tens uma caçadeira, um lança-granadas. Só que depois os gajos, os developers do jogo devem ter pensado, tipo, se calhar estamos a dar demasiadas coisas e as pessoas já não vão ter medo. Então de repente todos os zombies que tu mataste,
em vez deles vão estar uns lagartos ainda mais lixados. É Estás a daí ver? que veio o Pyramid Head. O Pyramid Head é do Silent Hill 2, que era esse que eu te ia dizer. É Sim. o Silent Hill, desde o primeiro, não tem a mesma base que um jogo do Resident Evil tem. O Silent Hill joga com essa dinâmica de tu não teres quase itens nenhuns, mesmo que venhas a ter, sei lá, uma caçadeira, só tens 2 ou 3 tiros e não vais ter mais. Não. E depois tem o segundo, que é esse da PlayStation 2, tem todo um lado muito psicanalítico, porque a cidade de Silent Hill no jogo é quase uma projeção dos medos do teu personagem, que é um gajo que recebe uma carta da mulher que está morta a dizer para voltar a Silent Hill, que foi onde eles, não sei se casaram ou foram passar a lua de mel, uma coisa assim. E ele tipo vai atrás, vai para Silent Hill, e o Pyramid Head é uma espécie de projeção do lado mau dele, dos fantasmas pessoais do personagem. Ok, que eu já vi tanto cosplay dessa... O personagem está brutal, tipo, todo o design do Silent Hill está espetacular. A questão é que, tipo, se formos a ver, há muito mais... o terror psicológico está muito mais presente no Silent Hill. Sim. Tanto que sempre que o Pyramid Head, ele está tipo quase como a ter atos sexuais com as bonecas manequins do jogo. E é quase o lado negro da sexualidade do personagem principal. Okay. Muito Freud. O Freud havia de gostar do Silent Hill e se calhar até o recomendava enquanto fumava charuto. Sim. Que é uma analogia ao pénis dele, com essas cenas manhosas. Pronto. Que aqui não se praticam. Nada. Entretanto, depois peguei na DS, foi o recuperar de jogos antigos. Os Mario. 3DS, tu sempre 3DS. falas da 3DS, falas da DS. Pronto, peguei na 3DS. Mas é uma DS, não é? Sim, Só sim. que com esse upgrade de 3D. 3DS e foi tudo. Foi os Marios, foi o remake dos Zeldas. Finalmente, um Majora's Mask com um tempo como deve ser. Mas sabes que os puristas preferem os puristas vão sempre preferir o puro, o original, não é? Mas há quem diga que o Majora's Mask da 3DS está diluído em algumas coisas, em que tiraram algumas mecânicas do jogo Está para o mais fácil. simplificar. Mas pronto, eu como te disse, o Majora's Mask cagaçava-me aquela ideia de teres um tempo para fazer as coisas. Sim. E depois, se tu não fizesses lá a canção para voltar atrás, perdias parte do que tinhas feito. Sim, não, era ao contrário. Se tu fazes a música para voltar para trás, que na Nintendo 64 é a única maneira de gravar o jogo, Sim. perdes tudo, as armas, tudo o que acumulaste, E o progresso, as missões, não é? e o progresso, é uma Porque estupidez. a cena é assim, a única coisa que se mantém é se tu passares uma dungeon, não é? Não, mesmo quando passas a dungeon tens tempo. Sim, Na mas dungeon. imagina, tu passas a dungeon Sim, antes do tempo de acabar, antes do mundo ser destruído. sim. E voltas para trás. Não voltas para trás no final da dungeon. Não voltas para trás no final da dungeon. Não. Mas o progresso que fizeste na dungeon fica... Não, a partir do momento que gravas, perdes tudo. Então, mas espera lá, desculpa, Não, eu não estou a imagina, perceber. O tens de jogo, contar tu as tens 3 dias para jogar o Sim, jogo. tens razão. Sim. Ganha o progresso feito. Tu ganhas um progresso qualquer nessa Sim, dungeon ganhas e aí podes voltar atrás. Sim, exatamente. Imagina, tens que, para acabar a dungeon, ganhas uma máscara. Ganhas, Pronto, é isso era aí ganhas- que eu queria chegar. Ganhas essa máscara e depois. Pronto, ganhas essa máscara e depois, mas quando voltas o tempo atrás, desapareceu tudo. Se quiseres ir apanhar coisas E esse extra, era o meu stress, porque eu às vezes estava quase a acabar a dungeon e o tempo acabava e tipo, caía a lua e cai a lua, o mundo é destruído e... Mas havia uma música para tornar o tempo mais lento. Sim, acredito que sim, mas mesmo assim estava lá presente toda esta tensão, Sim, não é? Sim. Eu acho que aqui o que me lixava nem era o facto do mundo ser destruído ao fim de 3 dias, era tu às vezes estavas mesmo quase a chegar ao fim ou quase a chegar à Sim, sala do sim. boss Sim. e o tempo acabava e tu tinhas que voltar atrás. Sim. E todo esse lado, aterrorizava-me no Majora's Mask. Sim. Mas eu não digo que o jogo não esteja bem feito, porque eu acho que o jogo é quase uma expansão. Pelo que eu joguei para aí 60%, 70%, tive quase a chegar ao fim daquilo. Eu acho que ele agarra nas melhores coisas do Ocarina e expande-as, não é? Sim. A ideia das máscaras, do vendedor de máscaras, Sim. até a música. Sim, cada máscara tem um sentimento, significa qualquer coisa. É muito bom por aí. Yeah. Pronto. E lembro-me que depois há pouco tempo voltei a pegar nos Zeldas quando me ofereceste os últimos que faltavam.
E estão giros, mas é difícil de jogar. Quais Zeldas? O Spirit Tracks e Ah, o o- Phantom Hourglass. Estás a falar dos da DS. Dos da DS, em que basicamente tens que superar para a consola, que é um jogo que eu aconselho a não jogarem nos transportes públicos, É assim, pessoal. porque fazem figuras muito tristes a superarem para a consola. Eu tenho uma coisa a dizer sobre a Nintendo. E a Nintendo, eu gosto muito da Nintendo, mas ao mesmo tempo a Nintendo frustra-me nessas coisas. Frustra-me imenso porque eles adoram usar a ideia do gadget, não é? Sim. Do dispositivo. Sim. Eu não passei o Skyward Sword. Eu joguei quase todos os Zeldas, eu passei quase todos os É o teu Zeldas. favorito? O meu preferido é o Twilight Princess, Ah, o da que é Nina. um dos que a maioria nem sequer gosta. Olha, gostei. Portanto, Excepto daquele tempo o, horrível. o Templo Horrível nos Céus, mas o raio do Skyward Sword, em que tudo é um movimento do comando da Wii e em que tens que defender com o comando num ângulo específico Sim, e tens sim, que sim. fazer não sei quantas. E quando vais a voar no pássaro tens que bater as asas e partir vasos em casa para chegar lá ao sítio X ou Sim, Y. sim, E sim. nesses jogos que tu me estás a falar da DS, o Spirit Tracks e o Phantom Phantom Hourglass. Hourglass, são jogos que de certeza absoluta têm uma história brutal, Tem. muita possibilidade lá dentro, mas Pá, tens que superar para um comando. não é um jogo que possas jogar nos transportes, porque tu tens de tocar uma panpipe e a panpipe obriga que ponhas a consola ao pé do nariz para soparares para o microfone. Que é espetacular nesta era do corona e dos vírus que andam no ar, estares a encostar uma consola que teve num sítio público à boca, à não é? boca, E a mas soprar. sim, mas tens que encostar o microfone à boca para soprar Sim. e depois estares com o penzinho a fazer as teclas Exato. da música. Ou seja, o jogo está bonito, mas esquece. É horrível, é uma coisa que me frustra, porque eu sou um grande defensor de nós, ao mesmo tempo, olharmos para a nostalgia, mas também preservar os jogos. E quando eles fazem jogos que tenham mecânicas que nos obriguem a fazer o pino, Sim. isso até pode funcionar durante uma geração de consolas, mas na próxima geração, se eles quiserem, por exemplo, passar de jogos como a Wii para a Switch, ou o Wii U, neste caso, para a Switch, nós vamos ter que, e vamos ver como é que ficará o Skyward Sword no Switch. em comando, porque eu quero chegar ao fim do raio desse jogo, não é? Mas temos toda essa barreira dos gadgets e do dispositivo que a Nintendo meteu na cena, Sim, não é? sim. Tipo, imagina um jogo que tenhas que superar e estar a tocar Sim. e usar uma caneta para... Vais lembrar o Patapum para a PSP. Mas o Patapon utiliza os ritmo. comandos da Mas PSP. mas é de ritmo. Mas esse consegue jogar, consegue ser preservado. Sim, mas para quem é descoordenado e não tem ritmo. Tá bem, mas isso aí, o gadget és tu, o que está a faltar é a coordenação. Eu estou-te a falar de, imagina, havia um que era o Samba de Amigo, ou que era da Dreamcast, não Sim, sei, sim. que tinha umas congas e tu tinhas de tocar congas. Sim, mas E- tu tens um Paui também, que é o dos Taiko Drums, que tens que ter coordenação Tens mesmo, a bater pronto, nas baterias. eles dependem de um gadget. Uhum. Tu, obviamente, podes tentar emular um dia que a Nintendo já não exista e que tu queiras jogar aqueles jogos. Uhum. Tu podes emular aquilo num computador ou num telemóvel Sim, ou qualquer sim, coisa e consegues meter as teclas do Samba de Amigo no teu teclado. Exatamente, sim. Agora, quando um jogo depende de um microfone XPTO que tu tens que soprar ou de um comando que reconhece a inclinação e não sei o quê, Sim. como é que tu vais adaptar esse jogo no futuro? Se quiseres mostrar isso a um filho ou um neto, Sim. Mas a ou Nintendo deixar tem no muito testamento as disso. instruções para os teus, para a tua descendência jogar, Sim, não é? a Nintendo tem muito disso. Aquele Mario Party para a Switch. Sim. Dás por ti, quem estiver de fora a ver, a fazer figuras estúpidas. E o Mario Party, imagina o Mario Party da Wii U, Esquece. que depende unicamente daquele tablet da Wii U, em que tu tens à mesma os jogadores, não é? Tipo normais, que estão a jogar no tabuleiro, mas calha-te um pouco, há um sorteio qualquer, onde um deles pode ser o Bowser, cuja missão é lixar o progresso dos outros jogadores. E o Bowser vai ter que ter o tablet da Wii U, Sim. onde ele vai ver coisas que os outros não veem Não na veem, televisão sim. e onde ele pode usar o tablet para te lixar em certas cenas. Sim. Não consegues adaptar aquele Mario outro Party não, pois não. para a Switch, para Sim. o computador, para outra Faz muito consola. lembrar, imagina, um jogo que eu joguei, zilhões, já acabei 5 vezes.
Sim. Mega viciada no jogo, mas foi por empréstimo que eu joguei, mais uma vez, emprestaram uma GameCube. E um casal amigo nosso emprestou-nos a GameCube. Obrigado, Silvio e Tiago. E eu experimentei o Legend of Zelda Wind Waker. Sim. E fiquei apaixonada pelo jogo. É o jogo mais fofo. E sabes, na altura foi odiado. Eu percebo, porque Os passa do fãs Zelda sério. do Ocarina e do Majora detestaram o visual daquele jogo. Porque é super fofo, é redondinho, os olhos, e é a primeira vez que vês o Link a ter expressões. Estás a perceber? E eu já acabei esse jogo 5 vezes. Sim. Tanto na GameCube como Na Wii U. E digo-te, esse jogo ganha na Wii U porque tens um mapa ao lado. Que agora vais deixar de ter na Switch, quando o jogo for para a Switch. Pois não sei que volta é que eles vão dar. Não, vais ter o botãozinho para o mapa, que era o que tinhas nos outros jogos Nos todos. outros jogos todos, Porque não há forma de tu teres um mapa real dava time. imenso jeito, marcavas no mapa, depois mudavas para quem não sabe, o jogo, este Wind Waker é todo num barco. Quase todo, tens as ilhas, Tens não é? as ilhas, mas o caminho que normalmente fazias em terra, como nos outros jogos, aqui Sim. montas-te num barco, tocas E andas a batuta, pelo mundo. Exatamente, tocas a batuta e lá vais tu pelo mar afora. E isto dá muito jeito. Pelo mar afora. Sim, parece a voz do peixe do jogo. Yes, Malfoy. Yeah. Entretanto, tem o tablet da Wii U, dava muito jeito. Porque tinha o quadrante do mapa da Exatamente. zona das áreas todas. Era só virares a ponta do barco para ali e lá seguias. Estamos a falar de versões simplificadas. Por exemplo, esse aí foi... tu tinhas a busca do Triforce no da GameCube original. Eram 50 peças. Eram bué de peças e agora tens 3 fragmentos de Exatamente, e Triforce. acabou. Cortou-te o jogo, tirou-te 4 horas se calhar de jogabilidade. Exatamente. Mas Está não, tudo muito mais mas não simples. te lixa, pá, porque o outro, aquilo era um tempão à Sim. procura dos pedaços Tanto do que era das Triforce. poucas vezes que eu ia, cometia o pecado de ir à net ver como é que se fazia. Yeah. Mas sim, mas foi dos jogos que eu mais joguei, que voltei a repetir cá em casa, que Sim. foi o Wind Waker. Eu tenho uma pancada, amo de morte aquele jogo. Sim, o Wind Mesmo. Waker, o Twilight Princess foi o que eu te disse, foi tipo o primeiro jogo que eu comprei quando de repente comprei uma Wii. Eu sempre gostei muito do Zelda e fui experimentar aquele jogo que na altura estava a ser odiado por causa do lobo. Sim. Que é um pouco como aquele Sonic do Sonic Unleashed, que ele se transforma em Luby Sonic. Sim. Ou que é. Ruby Sonic. Yeah, tipo é o Werehog. Ok. Como nesse, o Twilight Princess, o Link chega a momentos em que ele tem que entrar no Twilight e se transforma num lobo Está tão bonito esse jogo. e o jogo perde um bocado aquele espírito de Zelda, mas ao mesmo tempo eu acho que dá-lhe outro toque Sim, que sim. mais nenhum Zelda tem, não é? Não, e mantém aquele cerne que foi sempre o Zelda, que é a amizade, a par do... Que poético. Ai meu Deus. Não, Já estou a que é- chorar. Que é aquele par precisas sempre de alguém que te empurre, que faça mais forte, que te ajude a fazer as coisas. Mas o lado giro é que a mina, ela é toda. Como é que se chama? Qual é o termo japonês do gajo que é todo mau? Ikemen. Não, o gajo que é o tsundere, é o mau, mas tsundere. adorável. Sim, Pronto, é o a tsundere. mina é a tsundere. Ela é tipo toda bitchy, ela é muito má contigo, mas tu à medida que o jogo vai abrindo a história, vais Ela é vendo que mais ela... soft. Ela tipo é um amor de pessoa e Sim, é sim, muito sim. fixe e não sei o quê, até tem um passado muito trágico ali no meio da história. E foi isso que eu gostei, porque Sim. e para quem curte, por exemplo, toda a estética do Majora's Mask e do Ocarina Sim, of sim, Time, sim. é quase tipo o terceiro jogo. Como eu repeti aquele Wind Waker tantas vezes, jogo é que tu repetiste assim tantas vezes também. Há aquele Nunca. tipo de jogos em que nós não percebemos porque é que gostamos tanto do jogo e estamos constantemente a reiniciar o jogo, mas nunca acabamos por dispersar. Isso aconteceu-me várias vezes, mas se calhar o jogo que mais repeti e mais cheguei ao fim foi o Resident Evil Nemesis, o terceiro, do Resident Evil 3. Não sei porquê, sempre tive aquela coisa, como é um jogo mais... Se calhar é o mais curto dos Resident Evil. E vais a vários sítios ao longo da história, ao contrário do primeiro, que é quase todo numa mansão e tem Sim. uma segunda parte num pequeno laboratório, e o 2 tens um bocadinho na cidade e depois tens uma esquadra e no final tens um laboratório um bocadinho maior. O terceiro tens N sítios ao longo da cidade onde vais revisitando a esquadra e ao mesmo tempo a história também não está má, pronto, digamos que é um daqueles jogos que eu gosto
mas também não percebo porque é que já o passei tanta vez. Sim, isso para mim não tem muita lógica. Por exemplo, eu comecei o Luigi's Mansion para a Switch. Sim, e tu Odiei frustraste-te o bué com jogo esse de jogo. morte e nunca, não o acabei, peguei nele e pus logo à venda. Tipo, não consigo mesmo, aquele jogo, fiquei traumatizada. Já na Nintendo DS não o acabei, achei que para a Switch acabaria, não sei porquê. O Luigi's Mansion 2, o da 3DS, não é? Sim, esquece. Nunca mais pego no Luigi's Mansion. Nunca. Um jogo que não consigo O que acabar. me frustra mais nesse é o controlador, não é? Tipo, a ideia que tens que apontar o aspirador e não sei o quê. Pá, nunca mais a ideia de pegar nesse jogo. Mas sim, tenho. Não sei se posso considerar guilty pleasure ou um jogo que repita constantemente. O Sims e o Animal Crossing, que todos mas os não, dias... isso não conta. Esse tipo de jogos não contam porque todos os dias dou por mim. Eles são jogos que dependem da rotina. Eles criam em ti uma rotina. É como o Farmville, é como esses jogos Não compares o Animal Crossing ao Farmville. Eu não estou a comparar o jogo em si, estou a comparar o ato de teres uma rotina que tu tens que cumprir diariamente ou que te obriga a ir diariamente ao jogo. Não é? Sim. Ou qualquer jogo mobile, aquele que tu usas a vestir meninas, aquele que tu tens aí no telemóvel, e eu já topei a vestir meninas diariamente, vais lá vestir a menina. Parece trabalho no vestíbulo. Exatamente, e ganhas pontos diários com isso e não sei o quê. Tem uma mecânica de jogos de telemóvel, tanto o Animal Crossing como o Sims. Em que realmente. Mas eu não tenho nada contra isso. Acho que. Mas tu repetes o jogo porque o jogo está feito para ser repetido. Que tão giro! Sim, e é não super fofo. Não estou a dizer que já não. tem tudo cá para ter de Animal Crossing. Agora, por exemplo, jogos que tenham uma narrativa. Tens um início, um meio e um fim. Sim, mas e que tu repitas várias vezes. Qual é o jogo que tu te lembras de ter repetido e perguntado, porra, porque é que eu já repeti 3 vezes ou 4 este jogo? Não sei. O Wind Waker eu percebo porque é aquele lado fofinho da descoberta. Mas já descobriste esse jogo também todo, não é? Sim, não há nenhum assim, porque eu sou daquelas pessoas que eu jogo para relaxar. E quando era miúda eu jogava mesmo o desafio e não sei o quê, vou fazer isto, nem que esteja aqui 3 dias sem dormir, sem nada, hei de fazer isto. Mas agora eu jogo para relaxar, para estar ali, se não calhar sei um jogo de luta também não entra dentro desses parâmetros, porque tu jogas para... É como esses do Animal Crossing, tu jogas porque tens uma rotina em que vais lá e olha, apetece-me dar 3 murros a um gajo, pronto, metes o jogo, estás ali, levas 3 murros tu, ficas meio frustrado e desligas a consola. Mas a minha cena é essa, se um jogo me frustra, pá, acabou, não pego mais naquilo. Eu acho que os únicos que ainda insisti mais foram os Assassin's Creed. Sim. Naquela de vá lá e de conseguir e não sei o quê. Mas porque os outros é sempre, se eu não consigo fazer, se eu me estou a estressar e isto não está a relaxar nada, pá, tchau. Não, quero saber, não sei o quê, não me arrependo de não acabar sequer. Porque o jogo é mesmo para estar ali chill e não sei o quê. Sim. Daí a tal história da ambiência. Yeah. Eu gosto do ambiente à volta. Por exemplo, eu lembro quando peguei pela primeira vez no Legend of Zelda, no Breath of the Wild, eu morri imensas vezes porque estava mais tempo a correr na relva. A absorver a atmosfera do jogo. Sim. A correr na relva, a afogar-me porque era tipo, água bué linda. Sim. E a saltar para onde não devia. Passava mais tempo a curtir os cenários. Mas acho que aí o Open World da Nintendo funciona bem nesse aspecto. Sim, tipo, eu tenho aqui um que já parei, aquele do Phoenix Rising da Ubisoft. Em que eles agarram numa espécie de... no engine do Assassin's Creed. Tu vês claramente que o jogo é uma espécie de reskin. Berra, tudo Assassin's Creed. Só que depois dão-lhe o aspecto do Breath of the Wild, não é? Sim. Só que tens várias porcarias que estão bué coladas ao Assassin's Creed e ao mesmo tempo querem ser Zelda. Tipo, as dungeons, em vez de teres os shrines, tens os portões do Tártaro. Esse não puxa nada, não tenho paciência para isso. E tu vês que o jogo está mega forçado em algumas coisas. Não deixa de ser divertido, mas o Breath of the Wild tens todo aquele open world da Nintendo que te obrigam às vezes a descobrir recantos do mundo. Tu pensas, uau, isto está interessante. Sim. Mesmo os Assassin's Creed, o Odyssey, aquela coisa de ver as ilhas, têm coisas novas, tipo ali, caminhar a cavalo, tipo, que é uma cena que eu lembro muito da teoria do Big Bang, que era quando eles estavam um episódio em que tens o Sheldon chateado e decide, preciso de me acalmar, vou andar a cavalo.
E depois na cena a seguir vês ele a jogar Red Dead Redemption, a andar a cavalo tipo pradaria afora. Mas o Red Dead Redemption é um jogo muito aprofundado, o segundo. Sim, eu não o tenho, gostava de um dia ter tempo. Sim, mas eu lembro que ele estava ali e eu aí... Sabes que os testículos do cavalo encolhem nesse jogo? Porquê? O jogo foi programado, é da Rockstar, não é? Dos desenvolvedores do GTA, para além de ter um sistema de nuvens em tempo real, que realmente há uma mudança de tempo, as carcaças dos animais que tu matas deterioram-se, tanto que se tu estás a tentar levar carne de boi ou de bisonte de uma aldeia para a outra, se tu estás muitos dias com a carne atrás, aquilo vai apodrecer, vais ter moscas, a atenção ao detalhe daquele jogo está de tal forma doentia que quando agora fizeram o Cyberpunk e disseram o jogo promete tudo e mais alguma coisa, e no final o jogo é assim uma espécie de aposta vazia, porque não prometeu muito e não deu em nada, mas o Red Dead Redemption é doentio ao ponto de programadores terem feito um sistema para os testículos dos cavalos encolherem mediante a temperatura. Se o cavalo vai de uma zona verdejante, solarenga, para o topo de uma montanha, os testículos deles vão subir e vão ficar mega retraídos. Não é estupidez, é atenção, é a coisa estranha de hoje que se calhar não vamos ter ou temos aqui, não é? Mas a sério, que estupidez. A loucura até onde a Rockstar estava disposta a ir, tal como no GTA tens certas características no GTA V e certos locais. Havia também, acho que era no San Andreas, havia um mito de que tinhas o Bigfoot a andar por lá. Sério? Porque no 3 havia o mito que havia OVNIs e no 4 há OVNIs que surgem de vez em quando. Sim. E eles agora, neste estado das consolas da nova geração, já podem pôr isso podem meter essas coisas todas. O máximo que eu me lembro é, mais uma vez no Breath of the Wild, levar para a montanha, está com frio, tem que se tapar. Sim. Nunca me lembro... Mas o Breath of the Wild tu tinhas as zonas mais frias, podias usar comida. roupa ou comer picante para te aquecer. Havia toda essa lógica, tal como também podes construir fogueiras levando umas pedras próprias que tu dás cacetadas na pedra e se tiveres madeira ao lado faz uma fogueira. Sim, mas acho genial a série nesses detalhes. Passas é o passar de um cenário que não faz nada. Porque, voltando ao Ocarina of Time, o primeiro tu tinhas lá pessoal no meio que não fazias nada. Mas o Ocarina tinha também durante muito tempo. O que acontece aqui é que as pessoas, como tinham poucos jogos na altura, acabavam por criar mitos. Tipo, o Ocarina havia um mito de que, acho que não sei se é o Ocarina, que há lá um fulano a correr. Sim, é no Ocarina que depois se repete no Majora, sim. Que tu não podes vencer esse gajo no Ocarina. Por mais que tentes, tu não consegues vencer. Mas havia pessoal que... É para ganhar o Bunny Ears, para ganhar as orelhas do coelho, para correr mais depressa. Pronto, mas sem as orelhas eu não me lembro, não joguei essa... Mas as orelhas ganhas com ele. Ok, pronto. Então qual é a lógica? Mas acho que tu não o vences, não é? No jogo, tu nunca o vences. Ele durante o dia está a correr à volta da praça de Hyrule e à noite está a correr pelo planalto inteiro. E eu nunca o consegui apanhar, tanto que o Bunny Ears só vou a ganhar no Majora's. No Majora's. Sim. É aí que eu quero chegar. Acho que ele no Ocarina é impossível de venceres esse fulano. E como era impossível, o pessoal, a malta da altura, começou a criar conspirações que se tu vencesses, abria um nível novo. Tal como todo o Ocarina é feito de mitos urbanos. Sim. Que o jogo é só 30% dos mitos que se criaram. Havia templos que surgiram numa versão demo, que quando, sabes, as pessoas lançam o jogo na E3, o jogo não está feito. Então Sim. tens tipo, às vezes, cenas dungeons que nunca vão para a frente. E então os gamers tipo, viram aquilo e como não havia, como a net estava no início, né, começaram a conspirar, aquilo está a fechar não sei aonde, ou temos que ir ao monte não sei quê, ou dentro do lago Ilia está lá a entrada para... Já chega. O trauma do... E há toda uma série de conspirações à volta disso. O trauma do Templo da Água. E depois há a cena do Ura Zelda, nunca ouviste falar do Ura Zelda? Não.
É mais uma cena marada da net. O Ura Zelda era tipo, a Nintendo queria fazer uma expansão para a 64DD, ou que era uma espécie de, tal como tínhamos falado no podcast anterior da Mega Drive, ter uma série de apetrechos. A Nintendo ainda testou durante muito tempo no Japão uma espécie de leitor de disquetes ou de discos rígidos que tu colavas a Nintendo 64 em cima daquilo, e aquilo podia descarregar ou podias ter versões mais longas do jogo, porque o cartucho está limitado àqueles megas de memória. E então eles estavam a fazer uma espécie de Zelda, que era uma expansão do Ocarina of Time, em que tinhas aí 2 ou 3 dungeons novas e tinhas o Zelda, o mundo ao contrário, estava espelhado. Pronto. Isso depois vem-se a fazer mais tarde. Vai-se fazer mais tarde. Between Worlds. E não só, tipo, tu tens o Ocarina, o Legend of Zelda Ocarina of Time da 3DS, tu chegas ao fim e ele abre-te o Master Quest, ok? Sim. O Master Quest é o que eles queriam fazer para essa tal versão. Tu que sabes alguma coisa de japonês, Ura quer dizer outro ou outra. E então, os fãs, como ouviam falar de boatos do Japão que estava a fazer uma expansão e não sei o quê, chamada Ura Zelda, acharam que era outro Zelda. Acharam que era outro Zelda e não sei quem, sabes, cada um que ia lá para os fóruns acrescentava e o Link vai se transformar no Deus que vemos no Majora's Mask e vai criar um mundo todo à parte e vai não sei o que mais. E houve uma comunidade de fãs que achou que realmente aquilo era verdade e resolveram recriar com base no que foi escrito pelos fãs nos fóruns. Realmente fizeram um hacking ao cartucho do Ocarina of Time e estavam a recriar esse Ura Zelda, que na verdade nunca existiu, que era apenas uma versão que nós temos na própria 3DS chamada Master Quest, em que temos uma outra coisa nova e o mundo é todo espelhado. E eles estavam a fazer aquilo que realmente tu estavas-te a referir, e bem, ao Link Between Worlds. É o que ele se mete na parede. E eles estavam a fazer uma espécie de Link Between Worlds com o engine da Nintendo 64, do coisa. Portanto, vê a loucura. E depois acho que o fulano que estava a liderar aquilo, porque era um projeto amador, obviamente, não era uma equipa a sério, era um grupo de amigos que se falava durante a net. Depois o gajo começou a ficar bem convencido e ir para os fóruns e mandar no pessoal como se fosse um patrão e fizeram vídeos a prometer mundos e fundos e aquilo acabou por nunca chegar a lado nenhum. E foi cancelado, mas chegou, claro, porque se não fosse cancelado por eles a Nintendo ia lá e cancelava, que é típico. E pronto, foi a segunda parte do nosso podcast sobre jogos. Sim, foi a segunda parte do podcast. Nós acabámos por nos perder novamente no tema e no tempo e nas conspirações tudo. E nas histórias por trás das coisas, na trivia, no Triviato Securo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido um tempo ouvível. Ouvível? Que as pessoas consigam ouvir. Ok. Ai, esses termos, pá. E pronto, esperamos por vocês no próximo podcast. Vamos a isso. Espero que tenham gostado, malta. Um beijinho, um abraço e muitos palhaços.